Fala pessoal, voltando então aí, perdi a conta das semanas já, mas é a sexta ou sétima. Enfim, vamos começar a falar agora de medidas de posição. A gente falou aí na parte inicial aí das parte de gráficos, tabelas, como construir a distribuição de frequência, a tabela de distribuição de frequência e como fazer a representação gráfica dessa distribuição de frequência. Então agora a gente parte para uma parte um pouquinho diferente, que são as medidas de posição. A gente já vai entender melhor isso aí. Muito bem, medidas de posição. Então a gente fez um estudo até agora sobre as distribuições de frequência, onde a gente conseguiu descrever de uma forma geral grupos de valores que uma variável pode assumir. Então a gente conseguia com isso localizar a maior concentração de valores de uma distribuição, se os dados estavam mais concentrados no início, no meio ou no final da distribuição. A gente viu muitos casos onde acontecia ali na região central. Porém, para a gente ressaltar tendências características de cada distribuição isoladamente ou comparar com outras, a gente precisa introduzir alguns conceitos adicionais, que vão se expressar aí através de números que vão nos permitir traduzir essas tendências. Esses conceitos são denominados elementos típicos da distribuição e entre eles a gente tem aí as medidas de posição, medidas de dispersão, medidas de assimetria e medidas de curtose. Certo? A gente vai começar hoje com medidas de posição. Então, nosso destaque vai para as medidas de posição, que são o quê? Estatísticas que representam uma série de dados nos orientando quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal, o eixo das abscissas ali. As medidas de posição mais importantes geralmente são as medidas de tendência central, as medidas que apontam para o centro dessa distribuição. E de maneira geral, aí, as medidas de tendência central, a gente destaca aí a média aritmética, a mediana e a moda. A gente vai tratar desses três pontos aí hoje. Média aritmética, mediana e moda. A gente tem também outras medidas de posição que são denominadas separatrizes. Dentre elas tem a própria mediana, que a gente já vai falar hoje, e tem os quartis e percentis, que a gente deve tratar na próxima aula. A média aritmética. Em um conjunto de dados, a gente pode definir vários tipos de médias. Você tem a média aritmética, média ponderada, média geométrica. Mas no nosso estudo a gente vai nos limitar aqui à média mais utilizada, que é a média aritmética. Expressa aí por esse x com a barra em cima. Convém fazer uma observação aqui quanto a essa notação, que essa notação x barra ou y barra, ou qualquer letra com uma barra em cima, ela se refere a uma média de uma amostra. Certo? A média de uma amostra. Quando a média é da população inteira, a notação é diferente. No lugar o método de cálculo é o mesmo. Só que em vez de ter uma letra com a barra em cima, você tem um mi, aquela letra grega, que parece um M com a perninha mais compridinha, primeira perninha mais comprida ali. Então a média aritmética, tanto esse x barra quanto o mi, ela é definida como a soma do xi sobre o n. É a soma de todos os valores da variável x, o x1, x2, x3, x4, todos os valores da variável dividido pelo número de elementos ali. Então já vamos entender isso melhor nos próximos slides aí. Acho que faltou um símbolo de soma aqui dos xi aqui para ficar melhor essa definição. Eita, Lelê. Aqui. Então, quando a gente deseja conhecer a média
de dados não agrupados, que é o caso mais que se encaixa aqui nessa definição, a soma dos xi sobre o número de elementos, basta a gente somar todos os dados da amostra ali e dividir pelo número de elementos, igualzinho está aí na tela. Então, um exemplo aí, ó. Sabendo que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi D. Então, um dia da semana ela deu 10 litros de leite, no outro 14, no outro 13, no outro 15, 16, 18 e 12. 7 dias aí da semana. Então, para eu saber a média diária de produção de leite dessa vaca, eu faço o quê? Eu somo aqui, ó, os 7 valores encontrados durante a semana e divido por 7. Então, 98 dividido por 7, 14. Então, essa vaca produz, na média, 14 litros por dia. Nesse caso, a gente nota aí que esse x barra tem muito sentido. Por quê? Porque eu não peguei todos os possíveis dias de produção dessa vaca para calcular uma média total ali da produção dela. Eu peguei só 7 dias, peguei só uma amostra. Talvez se eu tivesse coletado esses dados por 30 dias, por um mês, esse valor ia ser um pouquinho diferente. Talvez se eu coletasse todos os dias, do dia que a vaca começou a produzir leite até o dia que ela morreu, ou até o dia que ela parou de produzir leite, eu teria uma média um pouco diferente dessa aí. Mas nessa realidade aí que, vamos dizer assim, na atualidade aí, quando foi feita essa pesquisa, pegou então essa amostra de 7 dias para calcular aí a média diária. Às vezes a média pode ser também um número diferente de todos os números da série de dados que ele representa. Por acaso, a média 14 é igual a um valor aqui. Mas é diferente, eu poderia ter todos os valores aqui diferentes de 14 e a minha média ser 14. Ele representa ali um valor médio. Desvio em relação à média. A gente denomina desvio em relação à média, nós vamos falar desse conceito aqui para poder entender algumas propriedades da média. Ele é o quê? A diferença entre cada elemento do conjunto de valores e a média. Então, designando aí o desvio por DI. O DI pode ser o D1 para o valor 1, D2 para o valor 2, D3 para o valor 3 e assim sucessivamente. Então, DI é o desvio para cada valor ali da série de dados. Então, o X1, por exemplo, era 10. Então, o D1 é o quê? É o 10 menos a média, menos 4. O D2 era 14. O X2 era 14. Então, desvio 2 é o valor do X2 menos a média. No caso aqui, 0. E assim para todos os X e vai ter um DI, o desvio entre o valor XI e a média. E daí? E daí que a primeira propriedade da média diz o seguinte: se a gente somar todos os desvios tomados em relação à média, o valor da soma dá 0. Então, se eu for lá, ó, menos 4 mais 0 mais menos 1 dá menos 5. Mais menos 5. Mais 1, menos 4. Mais 2, menos 2. Mais 4, 2. Menos 2, 0. Então, a soma de DI, indo do I 1 até no 7 aqui no caso, que é o número de valores que a gente tem. Então, a soma dos DIs é 0. Essa é uma propriedade da média. Primeira propriedade da média. Segunda propriedade da média. Se a gente somar ou subtrair uma constante de todos os valores da variável, a média do conjunto fica aumentada ou diminuída dessa constante. Se eu disser que a minha variável yi é igual a xi mais uma constante,
Então a média de y vai ser igual à média de x mais essa constante. Por exemplo, x1 era 10. Então vou somar 2 em todos os valores do x1, do x. x1 era 10, virou 12. x2 era 14, y2, 14 mais 2. x3 era 13, y3, 13 mais 2. Então eu somei 2 a todos os valores xi que eu tinha lá. A média daqui deu quanto? 16. Que era a média do x, 14, mais o 2 da variável que eu somei a todos os valores ali. Então essa é a segunda propriedade da média. Se você somar em todos os xi uma constante, ou se você subtrair em todos os xi uma constante, a média desse novo conjunto de dados vai ser igual à média do conjunto x, mais ou menos essa constante que você adicionou. Se você somou a constante, é mais a constante. Se você tirou a constante, é menos a constante. E por último, aqui a terceira propriedade da média. Ela é similar àquela anterior, da soma e subtração. Então, quando a gente multiplica ou divide todos os valores de uma variável por uma constante, a média do conjunto fica multiplicada ou dividida por essa constante. Aquela mesma ideia que vale ali para a soma e subtração, vale aqui para multiplicação e divisão. Então, como exemplo aqui, vamos pegar a variável xi e multiplicar por 3. x1 era 10, virou 30. x2 era 14, virou 42. Todos os x foram multiplicados por 3. Média, 42. Somei todos esses valores aqui e dividi por 7, deu 42. Que é o quê? 14 vezes 3, que é a média do conjunto x multiplicado pela mesma variável, pela mesma constante que eu multipliquei o conjunto x para chegar no conjunto y. Certo? Então, as três propriedades da média. Muito bem. A gente viu aqui, então, a média quando os dados não estão agrupados. Eu tenho todos os valores ali. Um a um. Todos os valores coletados eu tenho aqui. E quando meus dados estão agrupados já, numa distribuição de frequência, eu não tenho mais os dados brutos. Aquilo que foi coletado lá. Quando eu tenho dados agrupados. Então a gente vai ter dois casos aqui. A gente tem um agrupamento sem intervalo de classe. E a gente tem um agrupamento com intervalo de classe. Certo? Sem intervalo de classe, eu não tenho intervalo. Cada classe é um único valor. Então aqui é mais tranquilo. Então, consideremos a distribuição relativa a 34 famílias com 4 filhos. Então, tem 34 famílias, todas as 34 têm 4 filhos. Desses 4 filhos de cada família, alguns são meninos, outros são meninas. Nós vamos tomar nossa variável de estudo como sendo o número de filhos do sexo masculino. Número de meninos que nasceram, Se virou outra coisa depois, não interessa. Interessa que nasceu o menino. Então, eu tinha o quê? Das 34 famílias, 2 tinham 0 meninos. Todos os 4 filhos dessas 2 famílias eram meninas. 6 famílias, cada uma das 6 tinha só um menino. Os outros 3 filhos dessas 6 famílias eram todas meninas. E assim sucessivamente. 10 famílias com 2 meninos, 12 com 3 e 4 famílias tinham 4 meninos. Não tinha menina nenhuma. Total aqui do FI, somei todo mundo aqui, 34 famílias, Que é o número de famílias que estou estudando. Nesse caso, como as frequências são números indicadores da intensidade de cada valor da variável, elas acabam funcionando aí como fatores de ponderação, o que nos leva a calcular uma média aritmética ponderada.
né, o procedimento de cálculo da média ponderada é esse aqui também. Que seria o quê? A soma do xi vezes o fi dividido pela soma do fi. Então, vamos ver aqui, ó. O que eu fiz? Eu fui lá nessa tabela aqui e vou adicionar uma coluna aqui, ó, xi vezes fi. Então, xi vezes fi. Ó, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. Então, ó, soma de x e fi, 78. Soma de fi, 34. E aí eu faço a divisão, 2,3 menino por família. Nós já vamos comentar esse resultado. Ou eu poderia ter feito o quê? Ó, duas famílias tem 0. Então eu faria aqui, ó. 0 mais 0. 6 tem 1. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 6 vezes. 10 famílias tem 2. Então pegaria 2 mais 2 mais 2, 10 vezes. 12 famílias tem 3. 3 mais 3 mais 3 mais 12 vezes. Também daria o mesmo resultado. Tá? Mas assim fica mais fácil, mais funcional o nosso cálculo. Então, 2,3 menino por família. Se o x é uma variável discreta, o que é uma variável discreta? Eu já falei isso em aulas anteriores. É uma variável que não admite valores entre um valor e outro. Por exemplo, ou é um menino, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Não dá para ter 2,3 meninos. E seria uma variável contínua. Porque entre 2 e 3 eu tenho um valor. Mas x é uma variável discreta nesse caso. Né? Não dá para ter 2,3 meninos. E aí a gente cai no que eu falei ali atrás. Nem sempre o valor da média faz parte da distribuição. Às vezes ele é até impossível de ser atingido. Por exemplo, 2,3 meninos por família. Não dá para ter 2,3 meninos. Você tem 2 ou tem 3. O valor médio 2,3 meninos sugere, nesse caso, que o maior número de famílias tem 2 meninos e 2 meninas. Você tem quase a média de 2 meninos por família. Só que tem uma tendência de uma leve superioridade numérica em relação ao número de meninos. Ou seja, é quase igual, só que tem um pouquinho mais de menino. No caso das famílias que têm 4 filhos. Certo? Então, até aqui a gente falou do sem intervalo de classe. Dados agrupados. E quando o dado é agrupado com intervalo de classe? A gente vê que a equação é igual. Ó, soma de x e fi sobre soma de fi, soma de x e fi sobre soma de fi. O que muda aqui? O que muda é que o xi agora é o ponto médio da classe. Quando eu não tinha intervalo, o xi é o próprio valor ali da classe. Agora, e quando eu tenho intervalo? Ó, meu intervalo vai de 0 a 2. E aí, eu uso 0 ou uso 2? Na verdade, a gente vai ver que a gente vai usar o ponto médio da classe. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. O velho exemplo que a gente usou lá nas aulas 4 e 5, né, estatura dos alunos lá do colégio. Então, tinha 4 alunos ali entre 1,50 e 1,54, 9 entre 1,54 e 1,58, e assim sucessivamente, né, dentro das classes aí. Agora eu tenho um intervalo de classe. Simplesmente eu vou trabalhar com o ponto médio da classe. Aqui, ó.
A tabela anterior aqui, ó, era os intervalos e as frequências simples. Então tem aqui, ó, os intervalos, as frequências simples. Aí eu adicionei o que aqui? O ponto médio da classe. Ó, entre 1,54 e 1,50, o ponto médio é 1,52, 152. Ah, como é que faz para calcular o ponto médio da classe? A gente já viu lá na aula 4, acho que semana 5, era o que? A soma desses dois dividido por 2. É uma média aritmética entre esses dois números. 1,54 e 1,58, 1,56. E então tem aqui os pontos médios das classes. E tenho novamente aqui a coluna XI e FI. Só que agora o meu XI é o ponto médio da classe. O FI continua sendo o FI. Então tem aqui, ó, soma de XI e FI, 6.440. Meu FI, que é o número de alunos que foram estudados, 40. Ó, então a média é 161 centímetros. Que por acaso ou não está na classe que tem maior frequência. Está aqui dentro, onde aparece mais gente. Então, média aritmética. É assim que a gente calcula. Para dados não agrupados, eu somo todos os valores dividido pelo número de dados. Para dados agrupados sem intervalo de classe, é só eu pegar o valor da classe e multiplicar por FI. Vou ter um XI FI. Ó, XI vezes FI. Pego soma de XI e FI e divido pela soma de FI. E quando eu tenho intervalo de classe, mesma coisa, soma de XI e FI dividido pela soma de FI. Só que agora o XI é o valor médio desse intervalo. Então, média aritmética é assim que a gente calcula. É uma medida de tendência central da distribuição de dados. E agora a gente vai falar da moda, então. O que é a moda? É o valor que ocorre com maior frequência numa série de valores. Às vezes tem alguns valores que se repetem. Vamos voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, aqui, ó. Qual que ocorre com maior frequência? Ó, esse ocorre 2 vezes, 6, 10, 12, 4. Bom, esse 12 aqui é maior, né? Então, famílias que têm 3 filhos meninos ocorre com maior frequência. Então, nessa distribuição aqui, a moda seria 3. Vamos seguir lá. Desse modo, o salário modal dos empregados de indústria é o salário mais comum, ou seja, o recebido pelo maior número de empregados. É um exemplo aí também. Da mesma forma que a gente estudou a média, a gente também vai ter procedimentos um pouco diferentes para dados agrupados e para dados não agrupados. Quando a gente tem valores não agrupados, a moda é mais facilmente reconhecida, porque basta procurar o valor que mais se repete. Então, nesse exemplo dessa série de dados, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15. Se os seus dados estiverem ordenados em ordem crescente ou decrescente, se a sua série de dados não for muito grande, você consegue perceber facilmente aí. Por exemplo, nesse caso, minha moda, a moda dessa série de dados é igual a 10, que aparece 3 vezes aí. A gente pode ter também séries nas quais não existe valor modal, ou seja, nenhum valor aparece mais do que os outros. A gente pode ter casos onde pode ter mais de uma moda. Então, por exemplo, aqui embaixo, aqui, ó, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9.
Então, modas aqui, ó, 4 e 7. É uma série bimodal. Para dados não agrupados, procurar os números que aparecem, né, ali mais vezes. O número que aparece mais vezes. Se tiver mais de um, vai ter uma frequência igual àquele ali. Dados não agrupados, eu já cantei a pedra ali atrás. Tá aqui o mesmo exemplo. Se o dado agrupado não tiver intervalo de classe, é fácil de achar a moda. É só você ver o FI maior e aquela ali vai ser a classe modal, então. No caso aqui, ó, 12 vai ser, ó, o valor modal. 12, 3 meninos. Então a moda dessa distribuição é 3. Simples assim. E se eu tiver intervalo de classe? Aí muda um pouquinho, mas não é muito complicado não. Classe que apresenta maior frequência é a classe modal. Pela definição, a gente afirma que a moda, nesse caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal. E o método mais simples para o cálculo da moda é pegar o ponto médio da classe modal. Damos a esse valor o nome de moda bruta. Existem alguns procedimentos um pouquinho mais elaborados para se achar uma moda em intervalo de classe. Eu não vou entrar nesse mérito não. Se alguém tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí. Mas o valor que vai dar não muda muito. Então, dados agrupados com intervalo de classe. Das estaturas ali. Então, 11 indivíduos, a maior frequência, estão entre 1,58 e 1,62. Qual que é a moda? 1,60, que é o ponto médio da classe. Simples assim. A gente vê também que a moda ela pode ser um pouquinho diferente da média. A média para esse intervalo de classe tinha dado 161, a moda deu 160. A média aqui tinha dado 2,3, a moda deu 3. Certo? E aqui algumas expressões gráficas da moda. É uma curva modal, tem um pico ali, ó, a maior frequência ocorre naquele ponto ali, com aquele valor. Uma curva não modal, não tem predominância nenhuma. Você tem curvas aí que também chamam de amodal e antimodal. Você também não tem valores modais. E você pode ter ainda curvas com 2 ou 3 modas, como está exemplificado aqui nas últimas curvas. A moda é utilizada quando a gente deseja obter uma medida rápida e aproximada de posição. E quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição, ou seja, aquele que aparece mais vezes. Certo? A média eu tenho que fazer contas, cálculos. A moda você bate o olho na distribuição e obtém ele rapidamente. E ele é um valor que está dentro da distribuição. Por exemplo, 2,3 filhos não é um valor que faz parte da distribuição, mas 3 filhos é. Então a moda ele é um valor que faz parte da distribuição. E na sequência a gente fala então de mediana. Não falei da simbologia aqui, né? A moda é MO. De moda. E mediana, MD, de mediana. Mediana, assim como moda e média, também é uma medida de posição que normalmente tende para o centro. E ela é o quê? Um número que se encontra no centro de uma série de números, estando eles dispostos segundo uma ordem que pode ser crescente ou decrescente.
Então você tem seus dados ordenados de forma crescente, ou decrescente que seja. O númerozinho que está ali no meio daquela série de valores, ou seja, eu tenho o mesmo número de valores à esquerda e o mesmo número de valores à direita, aquele valor central a gente chama de mediana. Ele é muito mais geométrico, geográfico, digamos assim, em termos centrais, do que a média. Então, a mediana de um conjunto de valores ordenados segundo uma ordem de grandeza é o valor situado de tal forma que separa o conjunto em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. Vamos entender melhor isso aí. Então, dado uma série de valores, 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9. Bom, de acordo com a definição de mediana, primeiro eu preciso organizar isso em forma crescente ou decrescente, fazer um rol, como a gente falou lá na primeira aula. E aí a gente vai procurar o valor central, aquele que divide o conjunto de dados no meio. Nesse caso aqui, o 10. Por que o 10? Porque à esquerda dele eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. E à direita? 1, 2, 3, 4 valores. Então, a mediana desse conjunto de dados, 10. Isso vai funcionar muito bem assim quando o número de elementos da distribuição for ímpar. Porque se meu número fosse par, eu ia botar 4 de um lado, 4 do outro e não ia sobrar ninguém no meio. Se eu tivesse 8 valores, por exemplo. Então isso funciona aqui muito bem quando é ímpar. Nós vamos ver como é que faz aqui. Se, porém, a série tiver um número par de termos, a mediana será, por definição, qualquer dos números compreendidos entre os dois valores centrais. Convencionou-se utilizar o ponto médio. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, se eu dividir no meio aqui, ó, eu teria 2, 6, 7, 10 de um lado, 4 números de um lado. Teria 12, 13, 18 e 21 do outro. E quem que está no meio aqui? Não existe um número aqui. Poderia ser qualquer número aqui no meio, a mediana. Mas, por convenção, a gente faz uma média desses dois valores centrais aqui, ó, no caso o 10 e o 12. Ou então teria mediana aí, ó, a média entre 10 e 12, minha mediana seria 11. Então a gente verifica que, estando ordenados os valores de uma série, e sendo n o número de elementos da série, o valor mediano será o termo que vai estar na posição n mais 1 sobre 2 se n for ímpar. Então, voltando aqui, ó, n ímpar, tenho 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. N mais 1, 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Não é isso? N mais 1 sobre 2. Então, 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto termo da série vai ser a mediana. Lembrando que esse n mais 1 sobre 2 é para te indicar a posição do termo e não o valor dele. Se o número for par, o valor mediano vai ser o termo que ocupa, ou melhor, o valor mediano vai ser a média aritmética do termo que ocupa a posição n sobre 2 e n mais 1 sobre 2. Então tem aqui, ó, 8 números. N sobre 2 é quanto? N é 8, n sobre 2, 4. Então, o quarto termo aqui, ó, 10. N mais 1 sobre 2.
Bom, tenho 8, 9, 9 sobre 2, 4,5. É o quinto termo, na verdade, que nós vamos pegar. Na verdade, tinha que ser um n mais 2 sobre 2 aqui, né? Senão vai dar um valor meio. Então, pego aqui o quarto e o quinto termo e tiro a média deles. Deixa eu até dar uma conferida no livro se esse n mais 1 é isso aqui mesmo. Então, dando uma olhada no livro aqui, na verdade não é n mais 1 sobre 2, é n sobre 2 mais 1. Que seria o 4 mais 1, quinto termo. N sobre 2 mais 1, não n mais 1 sobre 2. Teria que ser então n mais 2 sobre 2, aí daria certo. Ok? Então tá certa a definição, eu só escrevi errado lá no slide. No slide aqui é... Eita, Lelê. Abriu com aqui. Então aqui esse 1 está fora desse parênteses. É n sobre 2 mais 1. É isso aqui mais 1. O valor da mediana pode coincidir ou não com o elemento da série, como a gente viu, né? Nesse caso aqui, ó, é um elemento da série, é o próprio 10. Nesse caso aqui, a mediana deu 11, não existe esse valor 11 aqui na série. Quando o número de elementos da série é ímpar, há coincidência, sempre. Quando o número é par, isso pode não acontecer, isso vai depender dos valores da série. Imagina se eu tenho uma moda ali no meio. Se eu tenho 2 10, então minha média entre 10 e 10 vai ser 10, então vai coincidir também. Então, na verdade, quando o número é par, pode não coincidir. Quando é ímpar, sempre coincide. Mediana e média não têm necessariamente o mesmo valor. A mediana ela depende mais de uma posição e não dos valores dos elementos de uma série ordenada. E essa é uma das diferenças marcantes entre mediana e média. Porque a média ela se deixa influenciar pelos valores extremos. Então, às vezes, alguns conjuntos de dados apresentam valores muito distantes do centro nas suas extremidades. E a média ela é influenciada fortemente por esses valores. Enquanto a mediana não. Eu posso ter 0 no primeiro número, 5 milhões no último. O que me importa é o valor que está no meio da série de dados. Então a mediana ela não é afetada por valores extremos. Se os dados se agrupam numa distribuição de frequência, o cálculo da mediana ele vai ser feito buscando aquela ideia que a gente usou aí para o dado não agrupado. Só que a gente precisa determinar aí previamente as frequências acumuladas. Então a gente precisa achar um valor que divida a distribuição em dois grupos que têm o mesmo número de elementos. Para o caso de uma distribuição, a ordem a partir de qualquer um dos extremos vai ser dado o quê? Pela soma de FI sobre 2. Vamos aos exemplos. Sem intervalos de classe. Nesse caso, é o bastante identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A frequência acumulada seja maior, a primeira maior do que soma de FI sobre 2. A mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada. Então vamos lá. Vamos ver essa distribuição aqui, aquela lá dos números de meninos da família. 34 é a soma de FI. Soma de FI sobre 2, 17. Qual frequência acumulada? A primeira é maior do que 17. Por acaso tem uma aqui que é 18. Poderia ser 20, 22, não interessa. A primeira que seja maior do que 17. Então tem aqui, 18. Qual que é a mediana então?
2. Entendeu? Vamos de novo. Sem intervalo de classe. Identifica a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma da frequência. Soma da frequência 34. Metade, 17. Qual Fzão aqui que é maior do que 17? O primeiro maior do que 17? 18. A mediana é o valor da variável que corresponde a essa frequência acumulada. Então, mediana, 2. Então, na distribuição sem intervalo de classe, é bem simples fazer isso aí. A gente tem outros exemplos de distribuição sem intervalo de classe nesse slide? Eu acho que não. Vamos tocar aqui. Aqui ele desmiuça um pouquinho melhor, né? Faz ali, soma de Fi sobre 2, é 34 sobre 2, 17. Menor frequência acumulada supera esse valor é 18, corresponde ao valor 2 da variável. Então, 2 é o valor mediano dessa distribuição de frequência. No caso de existir uma frequência acumulada que seja igual à soma de Fi sobre 2. Vamos dizer que a soma de Fi sobre 2 deu 17, eu tivesse um Fzão aqui que fosse 17. E aí? Então a mediana vai ser dada por xi mais xi mais 1 sobre 2. Vai ser a média entre o valor da variável correspondente a essa frequência acumulada e o seguinte. Aqui vai dar. Né? Então aqui, distribuição de frequência sem intervalo de classe. Fi, 8. 8 sobre 2, 4. Certo? Então a soma de Fi sobre 2 deu 4. Aí eu vou procurar que é maior do que 4 aqui. Ixi, tem uma que é igual a 4. E agora? Então é o quê? Eu faço a média entre o valor aqui, dessa aqui, que deu 4 ali, e a próxima. Então eu faço a média entre 15 e 16, para achar a mediana nesse caso aí. Certo? Sem intervalo de classe. Com intervalo de classe. Então a gente tem um problema inicial que é determinar o ponto do intervalo onde está a mediana. Ê, benção, eu adoro esses barulhos. Me deixa tão animado. Então, determinar o ponto do intervalo onde está compreendida a mediana. Para começar, a gente tem que achar a classe onde está a mediana. Tal classe será, evidentemente, aquela que corresponde à frequência acumulada imediatamente superior à soma de Fi sobre 2. Ou seja, achar a classe da mediana é igual para a distribuição com intervalo de classe e sem intervalo de classe. E aí, quando você achou a classe da mediana, você tem que achar em que ponto dessa classe que está a mediana. Vamos dizer que a classe vai de 150 a 154. Aonde que está a mediana aí? Nesse meio aí. Então é feita uma interpolação para resolver essa questão, admitindo-se que os valores se distribuem uniformemente em todo o intervalo de classe. Então vamos ver essa distribuição da tabela aí abaixo. Em qual classe que está a mediana? Soma de Fi, 40. Dividido por 2, 20. Qual que é a primeira classe maior do que 20? Classe 3. 24 frequência acumulada. E aí? Esse 20
Ele está mais perto do 1,58 ou está mais perto do 1,62? Ele está no meio? Onde que está esse 20? Esse é o problema. Então vamos lá. Como há 24 valores incluídos nas 3 primeiras classes de distribuição e pretendemos determinar o valor que ocupa a 20ª posição a partir do início da série, a gente vê aí que ele deve estar localizado na terceira classe. Porque antes da terceira só tem 13, então o 20 não está ali. Na terceira, chega ao 24º. Então o 20º tem que estar ali na terceira. Supondo que as frequências sejam uniformemente distribuídas, como há 11 elementos nessa terceira classe, o intervalo de classe é igual a 4, a gente toma uma distância a partir do limite inferior. Vamos tentar entender aqui. 20 menos o número da classe anterior, menos a soma acumulada lá da classe anterior, vezes 4 sobre 11. Vamos tentar entender melhor aqui o que ele está fazendo. 20 menos 13, ele quer achar o valor 20. Ele está tirando 13 porque é o que tinha na classe anterior. Ou seja, na segunda classe até 1,58, de 1,50 até 1,58 tinha 13 indivíduos. Então falta 7 para eu chegar no 20. 7, que é o que? 20 menos 13, é o que falta da classe anterior para eu chegar na próxima classe. Ou seja, 7 de 11 indivíduos daquela classe. A classe 3 tem 11. Mas eu quero saber onde está o 7º indivíduo dessa classe. Por quê? Porque da anterior, que terminava com 13, nessa classe 3 aqui, então eu tenho o número 14, eu tenho o 15, eu tenho o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24, mas eu quero achar o 20. O 20 é o 7º da terceira classe. O primeiro é o 14, o segundo é o 15, 16, terceiro 16, quarto 17, quinto 18, sexto 19 e o 7º da terceira classe é o 20. Por isso que é feita essa subtração aqui, 20 menos 13, para achar que é o 7. Ou seja, ele é o 7º de 11 números que tem naquela classe. 7/11 de 4. Onde saiu esse 4? Olha, se do 14 até o 24, 11 valores, né? 11x alguma coisa. Esses 11 valores estão distribuídos entre 158 e 162, que dá um espaço, um intervalo de 4. Eu quero saber onde que vai estar o 7º valor desses 11. Vou tentar fazer um desenho aqui para tentar explicar melhor isso para vocês. Então, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para exemplificar isso melhor. Temos aqui minha classe.
vai de 158 até quanto? 162. Nesse intervalo eu suponho que existem 11 valores uniformemente distribuídos. Dois, não vou conseguir distribuir 11 aqui certinho. 3. Na verdade, 1 pode ser o 158, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na verdade, que o 11 é o 162. Cadê, gente, o número? 162. Então, eu tenho 11 valores aqui. 1, 2, 3, considerando que o primeiro é 158, o último é 162. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu sei que antes disso aqui, eu tinha 13 números. 13. Certo? Então o 158 é o 14, esse aqui é o 15, o 16, o 17, 18, 19, 20. Então esse aqui seria o 20º número. Cadê, gente, esse número? Ai, papai. Até perdi aqui já. Trabalhar sem quadro é muito ruim. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse aqui. Esse aqui é o 20º. E aí, qual que é o valor desse número? Entre 158 e 162. Se eu considerar que eles estão distribuídos uniformemente. Ele é o 20º do total, mas nesse intervalo aqui ele é o 7º. Então vamos fazer aqui embaixo. Está aqui entre parênteses aqui. 7º valor desse intervalo. Esse intervalo, eu sei que ele vale inteiro aqui, ó. Ele vale o quê? 4 unidades, né? De 162 menos 158, 4 unidades. E eu quero saber nesse total de 4 unidades, qual que é o 7º valor de um total de 11. Certo? Conseguiram entender essa ideia aqui do 7º valor de 11 no intervalo de 4 unidades? E é isso que ele está fazendo aqui, ó, 7/11 vezes 4.
Ou seja, esse 7/11 vezes 4 é quanto eu vou ter que somar no limite inferior do meu intervalo. Ó, se ele começa em 158, se ele começa em 158, 7/11 de 4 vai me falar quanto além do 158 ele está. Ou seja, qual que é esse pedacinho aqui, ó. 11/11 é o total, é o 4. E 7/11 é um pedaço do total, que é essa distância do 158 até esse número aqui que eu quero. Então é isso que está sendo calculado aqui, ó, 7/11 de 4. E aí, aqui, a mediana é o quê? O limite inferior da classe, 158, mais esse acréscimo, 7/11 de 4. 158 mais 2,54. Então a mediana aí, ó, 160,54, ou arredondada aí para 160,5. Certo? Então tivemos aí, ó, 3 valores diferentes para média, moda e mediana com a mesma distribuição. A média dessa distribuição tinha dado 161, a moda 160 e a mediana deu 160,5. Mas a gente vê que é uma distribuição bem homogênea, os valores estão bem próximos. A gente usa a mediana quando a gente quer obter o ponto que divide a distribuição em partes iguais ou que tem valores extremos que afetam muito a média. Quando uma distribuição é simétrica, as 3 medidas coincidem. Porém, quando existe assimetria, essas 3 medidas vão ficar diferentes. E quanto maior for a simetria, maior vai ser a diferença. Então aqui, ó, quando a gente fala em simetria, eu tenho um ponto médio, a cauda da curva para um lado é igual à cauda da curva para o outro. Então média, mediana e moda vão ser iguais. Quando a distribuição, ó, tem uma cauda mais longa para um lado, a moda vai estar no pico. A mediana e a média vão estar para o lado da cauda mais longa. Seja ela para a direita ou para a esquerda. Então, com isso a gente encerra essa parte inicial aí de medidas de posição. A gente falou então medidas de tendência central, que são média, moda e mediana. Em distribuições simétricas elas vão ter valores iguais ou muito próximos. Em distribuições assimétricas elas vão se distanciando cada vez mais, quanto mais assimétrica for a distribuição. Só voltando aqui no exemplo, ó. Mediana 160,5. 160,5, a média tinha dado 161 e a moda 160. Então aquela distribuição ela é assimétrica nesse sentido aqui, ó, uma curva assimétrica positiva. Espero que vocês tenham aproveitado bem aí o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, vocês podem também procurar conteúdo adicional aí na internet, material, tem muitas apostilas, livros, e certamente para um assunto tão trivial como esse deve ter muitos vídeos também. Estatística é um assunto que é tratado em todo tipo de curso de graduação. Alguns assuntos mais específicos vocês não vão achar vídeos. Por exemplo, nas disciplinas optativas que eu trabalho, ensaios não destrutivos, corrosão, é bem complicado você achar coisas específicas em relação a isso. Mas estatística tem em todo curso de graduação, todo mesmo.
principalmente essa estatística básica aqui. Então vocês acham bastante material aí na internet. Qualquer dúvida, mais uma vez, me manda mensagem. Semana que vem a gente fecha essa parte de medidas de posição. Vamos falar ali das medidas de assimetria, de kurtose. E mais o que? E a gente passa um exercíciozinho também. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Uma boa semana para todos aí. E até a próxima.